Você sabe o que é fadiga de Brasil? É caracterizada por cansaço, moleza, impaciência. Você acha que pode ser TPM, que pode ser a correria do dia a dia, mas no fim das contas é só a consequência de viver no Brasil 2020.2. O isolamento ocasionado pela pandemia gerou, dentre outras coisas, uma grande falta de trejeitos sociais e uma vontade de sair que nem Carminha, gritando inferno no meio da rua. Mas é claro, de máscara e com distanciamento mínimo de 2 metros. Depois de um ano, um monte de saco de arroz lavado e um presidente genocida no poder, me diga aí como é que anda a cabecinha do brasileiro. Você ainda consegue conversar com seus amigos no WhatsApp? Aliás, você ainda consegue manter uma conversa com mais de 5 frases seguidas sem que isso afete gravemente sua capacidade mental por 3 semanas? Você ainda tá conseguindo se alienar? Bora conversar sobre isso em mais um episódio do Deixe de Pantin. Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa. Oi galera, bem-vindos a mais um episódio do Deixe de Pantin. Eu sou Júlia Vasconcelos. Eu sou Flávia Santos. Eu sou Mayara Borges. E eu sou Vitória Rezende. Bom, para iniciar o episódio, nós vamos voltar para março de 2020. Lembrar de quando a gente pensava que a pandemia só ia durar 15 dias. Tem um monte de gente dizendo que a gente voltou para 2020, que tá tudo igual. E eu não sei de onde tiraram essa ideia, porque primeiro, o número de casos e mortes por coronavírus nunca esteve tão alto. E segundo, que ainda existia o mínimo de censo das pessoas no ano passado. Né? Fora que a gente também tá bem mais sequelado mentalmente. Mas enfim, amigas, eu quero que vocês me contem quais eram as suas perspectivas há um ano nesse delírio de que a pandemia só duraria 15 dias. Olha, amiga, eu sinceramente era daquelas que tinha muita esperança de que em 15 dias dentro de casa, a gente ia resolver tudo. Mas, depois que eu comecei a prestar atenção no que estava rolando na Europa, eu pensei, poxa, 15 dias não. Eu acho que vão ser aí uns 3, 4 meses. Só que assim, iludida, né? Completamente iludida. Nunca lavei tanto saco de arroz na minha vida. Nunca higienizei tanto minhas mãos. E, assim, a minha perspectiva há um ano atrás é de que isso tudo era muito mais simples do que realmente veio a se mostrar. Eu achava que essa doença era uma coisa muito mais fácil de se resolver e a gente viu na prática que não só por faltas de políticas públicas, né, por falta do governo realmente chegar junto. E aí, pelo amor de Deus, que inferno de momento para se ter o pior presidente da história desse país. Eu achei que ia ser muito mais tranquilo de se resolver. E no fim foi o próprio inferno, né? Estamos vivendo aí até hoje. Eu estou assim com tanto ódio que eu nem quero gravar esse episódio. Eu tô muito indignada. Eu só quero xingar, assim. Eu só quero botar minha cabeça aqui na janela e xingar Bolsonaro derrubado. Mas não pode, né? Não dá. Eu lembro do dia que eu comprei 2 unidades de máscara, achando que, tipo, seriam as 2 únicas unidades de máscara que eu ia comprar até setembro, que era a previsão para acabar a pandemia. 6 meses, eu fiquei desesperada, porque eu fiquei, caralho, são 6 meses, é muito tempo de pandemia. E aí a gente tá aqui um ano depois, e é que nem Flávia falou, não tá tudo igual, porque tá tudo pior, sabe? Então eu não tenho perspectiva, a gente não sabe o que vai acontecer, todo dia é uma caixinha de surpresas ruins no Brasil, e é isso, assim, eu tô realmente à beira de um surto que nem Carminha. Amiga, eu não vou mentir pra vocês que quando foi decretada a pandemia, eu super achei que ia durar 15 dias, porque o brasileiro acha que nada vai abalar o Brasil, que tudo vai passar pelo mundo e a gente, a estrelinha de Jesus, não vai ser abalado. E eu cheguei a ficar aliviada com o fato de não precisar pegar homem. Falei, não, esses 15 dias vão ser bons, porque eu vou ficar em casa, não sei o quê. Eu achei até um story meu dizendo, assistindo a primeira aula online no ano passado, eu falando que super me acostumaria com aquela realidade. Olha a doida. O pior engano é um auto-engano, né, Flávia? O negócio foi passando. E eu lembro que eu falei pros meus amigos, Jorge e Giovana, pelo amor de Deus, eu falei pra eles, olha, sendo bem realista, a gente não vai sair disso agora, a gente vai sair disso em junho. A bichinha, meu Deus. Em junho de 2025. E quanto houver junho. E todas essas risadas são de desespero. Minha gente, sem mentira nenhuma, eu lembro que um amigo meu falou assim, Mayara, vai morrer umas 30 mil pessoas, você vai ver. E eu falei, que absurdo, você tá doido, você tá sendo completamente pessimista. E olha só,
a que ponto chegamos, né? Mais de 250 mil mortes. E apesar de estar tudo pior agora do que quando começou, eu meio que sinto na minha cabeça um sentimento de déjà vu, sabe? Como se estivesse voltando pra março de 2020. Como se, sei lá, um amigo meu hoje falou que até o clima, assim, do tempo parece que tá parecido com março de 2020. Será que é porque são as estações do ano? Enfim. Mas... Amiga, desculpa. O jovem tá descobrindo as estações do ano. A geografia, né, gente? Sempre importante. Jovem descobre geografia, entenda. Mas o que acontece? A prova de que as coisas não estão iguais é que, eu não sei vocês, mas eu não tenho mais paciência pra diabo nenhum. Sabe o que é nada? Eu não tenho mais paciência pra tentar me alienar. Que nem eu falei no começo do episódio, não tenho mais paciência para tentar me alienar, porque eu acho que o Brasil de 2021 é praticamente inalienável. Assim, se você tiver o mínimo de consciência. Então... eu tava reparando sobre como essa fadiga de Brasil, ela meio que afeta até o nosso rendimento na inutilidade, porque até pra ser inútil tá sendo difícil. O que é que vocês acham, minha gente? Eu concordo horrores. Júlia, você tá certíssima. Eu me pego agora pensando assim, meu Deus, tantas opções pra eu poder me distrair, né? Tem Netflix, tem outros 10 mil streams que surgiram aí nesse tempo. Tem live, tem aula, tem várias coisas. Mas eu não consigo fixar meu juízo em absolutamente nada, sem mentira nenhuma. Até deitar e ficar ouvindo uma musiquinha, sem fazer absolutamente nada, que era uma coisa que eu amava, eu não consigo mais fazer, porque eu me pego pensando que enquanto eu estou fazendo nada, tem pessoas pegando Covid, tem pessoas sem oxigênio, e aí eu fico completamente crisada. Tipo assim, o Brasil 2021, ele tirou completamente todas as nossas possibilidades de ficar alienado. Não tem mais o que você faça. Até quando você vai ver uma série, que você vê o povo se abraçando, eu não sei vocês, mas eu fico extremamente incomodada. Eu faço, que nojo. Cadê a máscara? Não pode abraçar. SOS. E aí eu fico assistindo os programas de televisão, pensando assim, por que a gente assoprava a velhinha do bolo, hein? Isso é tão nojento. Não faz sentido isso. E aí tudo meu agora vira em torno de, isso faz sentido? E aí a resposta é, não, porque depois do Covid, nada mais faz sentido. E eu acho muito louco que o primeiro episódio desse podcast foi falando sobre besteiróis e sobre como às vezes a gente precisa de certas coisas pra desopilar, pra não sei o quê, e que os besteiróis entravam muito nisso. E aí naquela época a gente tava muito numa fase de reality show, de coisa assim, Novelinha que colombiana. era de qualidade duvidosa, exatamente. Todas essas coisas. E hoje, simplesmente não existe mais essa alienação que tira a nossa cabeça do que tá acontecendo, sabe? Mas aí, passando por um lado de, vamos nos forçar a procurar alguma coisa pra ver, que às vezes rola isso, né? Eu não consigo achar nada que preste na Netflix, e aí eu fico me perguntando, será que não estão produzindo mais nada que preste, ou o problema é a gente? Porque não é possível. Eu olho aquela Netflix, rodo e parece que não tem nada. E hoje eu tô me tornando a pessoa que eu mais temia, que eu mais odiava, que é a pessoa que começa várias coisas e abandona pela metade. Vejo uma série, vejo só um episódio. Vejo um filme, para em 25 minutos. Gente, o que é que tá acontecendo? Eu virei twitteira. Eu aceitei que eu virei twitteira, então tudo que eu faço ao longo do meu dia é twittar e reclamar, porque eu não consigo, é realmente um esforço mental muito grande. Eu nem terminei de ver lá a série da Rainha, adorava a série da Rainha, comecei assistindo super empolgada, com o Google aberto pra pesquisar fofocas reais, e eu não consigo mais. Eu não consigo mais assistir nada. Eu não consigo conversar com as pessoas. Eu não consigo articular frases. Eu me sinto igual a Thaís do Big Brother. É cada vez mais difícil fazer uma conexão mental. Tipo assim, amiga, pior do que Thaís do Big Brother, a gente tá se tornando Arthur do Big Brother. oxe! Que só consegue responder as frases com uma palavra. É tipo assim, Aula de criança. partiu. Amiga, você Ou tá bora. ficando doida. Não, amiga. Aí você rebaixou a gente tanto. Pelo amor de Deus. Amiga, ele só fala uma palavra. Aonde chegamos? Ele só fala uma palavra. E a gente tá chegando no nível Arthur, viu? Que é tipo assim, tudo que alguém fala, a pessoa fala uma frase toda elaborada, e aí a gente responde com, é isso aí. Amiga, é isso.
Você jogou o resto da minha autoestima no lixo. Muito obrigada, Mayara. Imagina, amiga. 2021 tamo aí. Inclusive, nessa mesma linha de Mayara, que acaba falando monossílabas, né, pros amigos nas conversas, eu toda, inclusive, queria aqui me retratar em público, pedir desculpa a todos os meus amigos do WhatsApp, porque eu me tornei a pessoa que eu mando uma mensagem no grupo, aí eu jogo o celular lá na baixa da égua, vou fazer qualquer coisa e eu não tenho mais forças pra continuar o diálogo. Aí a pessoa puxa um assunto, eu digo, pois é, e pronto, morre aí, entendeu? Porque às vezes é uma pessoa que eu super gosto de conversar, às vezes é uma pessoa que você já tem costume de conversar, mas minha gente, vai conversar sobre o quê? Se não acontece nada na vida, tá tudo igual, tá tudo no mesmo lixo, a gente vai conversar de quê? Sinceramente, não dá vontade. É interessante isso, porque, por exemplo, eu tenho a impressão o tempo todo de que minha juventude está se esvaindo. Amiga, Ela desce pelo ralo quando eu tomo banho. E eu tô perdendo todos os anos da minha vida, entende? Mas ao mesmo tempo, eu me apego a isso. E eu fico pensando, se minha juventude tá se esvaindo, é porque eu tô dentro de casa, é porque eu tô me resguardando, é porque eu não estou me colocando em risco e colocando outras pessoas em risco. Então, se você, jovem, que está ouvindo a gente, acha que sua juventude não está se esvaindo, então repense aí o que é que você está fazendo nesses 12 meses, o que é que você fez nesses 12 meses, o que é que você está fazendo nesse momento. didatizou tudo aqui. Eu falei isso pra mãe um dia desses, mas eu culpei a pandemia. Tipo assim, se não tivesse a pandemia, eu estaria vivendo altas coisas. Talvez não, né? Porque assim, minha vida também não era lá essas coisas da pandemia, não. Mas eu fico imaginando, vai acabar a pandemia, eu já vou estar com 35 anos. E não que seja uma idade velha, né? Não é. Bom, eu tenho certeza que eu vou estar com 35 anos, né, meninas? Devido que já estou quase lá. Poderia estar fazendo, aproveitar. O que eu vou falar pras pessoas no futuro? O que é que você fez nos seus 20 anos? Fiz nada, fiquei em casa, tendo raiva e fobia de computador, porque as coisas que eu adquiri na pandemia foram um agravamento na miopia, um agravamento na escoliose. Meu Deus. E o início de uma tendinite. Foi o que eu ganhei nessa pandemia. Inclusive, eu sou completamente a favor dos próximos trabalhos aí da vida incluir um plano de fisioterapia na CLT, minha gente, porque não tem condições. Uma bursite desenvolvida aqui no meu ombro nesse momento, de tanto que eu tô digitando. Eu com tendinite, Júlia, com bursite. Gente, a idade tá chegando muito cedo. O pior é que assim, eu tinha características minhas que eu vinha ao longo dos anos trabalhando. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu tinha características que eu vinha ao longo dos anos trabalhando em terapias, em conversa com amigos. Uma dessas características é a minha completa falta de paciência. Eu estava muito bem, eu já era uma pessoa completamente paciente. Eu aguentava assim, duas velhinhas andando na minha frente, sabe? Que eu tipo ia no ritmo delas. Eu aguentava, sabe aquela pessoa que vai passar a compra no caixa e esquece uma coisa, aí volta pra pegar e depois volta no caixa, depois volta pra pegar outra coisa. Aí depois... Nunca tive paciência. Amiga, eu já tava nesse nível. Deus sabe. Eu já estava nesse nível de aguentar. Oxe, fila de lotérica, minha filha, pra mim era tudo. Eu chegava lá com meu fonezinho e ficava plena. Só que agora, depois dessa pandemia, eu não tenho paciência para absolutamente nada. Aqui em São Paulo, o pessoal tem uma gíria que é poucas. Que é quando assim, você não tem tempo, entendeu? Aí você fala, bora minha filha, poucas. Que é tipo assim, poucas palavras. Manda aí a real. A minha vida é poucas agora. Gíria de paulistano é ruim, né, véi? Véi, eu gosto dessa. Porque eu lembro da Pouca, do BBB. E aí, poucas palavras. Poucos papos, poucas conversas. Poucas ideias. Poucas ideias, poucas palavras. Amiga, achei bem pepinha assim, mas eu vou deixar você falar porque é você, mas... Obrigada, amiga. Agora minha vida é poucas, entendeu? Você tem que chegar pra mim já com o assunto que você quer falar. Eu não tenho mais paciência pra enrolação, eu não tenho mais paciência pra conversinha. Se a pessoa chega assim, ai, bom dia, tudo bem, como é que você tá? Eu já não tenho mais paciência. Eu quero que ela chegue assim, oi, bom dia, preciso de tal coisa. E tipo, suma da minha frente. Não aguento mais. Mayara tá em completo estado de Suzana Vieira, sem paciência pra quem tá começando. Amiga, o ano é 2021. Se tiver alguém que começou agora, eu sinto muito, mas vai se arrombar demais. Inclusive, todo o meu perdão aos meus pets, mas eu ultimamente já me peguei falando várias vezes pro meu gato, suma da minha frente! Perdão ao meu gato, mas é porque parece que tem tanta raiva guardada que você só consegue se livrar dessa raiva gritando, entendeu? E aí, sobre essa coisa de Mayara sentir que regrediu completamente nas coisas que ela tava melhorando, me
me senti completamente contemplada, porque eu tô me sentindo a mulher mais amarga desse país. As pessoas falam uma coisa, eu tô não só amarga, como também venenosa. Tudo que acontece, a minha cabeça gera um comentário completamente venenoso. Eu concordo com a Júlia, viu? Porque assim, eu acho que o contexto atual faz com que não tem um motivo para o brasileiro ser feliz. Entendeu? O único motivo que a gente teve, que eu consigo pensar assim, no último mês, era se Juliette tivesse ido pro paredão falso. Nem isso aconteceu. Então, assim, é culpa da conjuntura política mundial atual. Eu boto a culpa nos políticos sempre. Então, eu acho que é isso. Não tem como você ser feliz, sabe? Porque eu acho que se até nos países em que as pessoas estavam sendo mais cautelosas, em que as pessoas tomaram todas as medidas de segurança, de saúde, sanitárias decentes, elas ainda estão sofrendo consequências, né, de tudo isso que tá acontecendo. Imagina no Brasil, com esse inferno aí que tá acontecendo, esse cabaré. Maiara, dona daquele post assim, 7 motivos para nunca mais ser feliz. Gente, eu estou amarga, mas é porque eu vivo no Brasil. Esse é um episódio patrocinado pelo Coach de Fracassos, nosso parceiro. Mas pegando um gancho disso que Maiara falou, isso é muito interessante, porque isso não é uma coisa que, sabe, surge das nossas cabeças. Existe uma coisa que eu não sabia que existia, até que um dia eu tava assistindo o Jornal Hoje, e Maju Coutinho, se você estiver ouvindo esse episódio, saiba que mãe é sua fã, ela tira foto das suas roupas todo dia. Hora de acordar. E aí Maju falou do Relatório Mundial da Felicidade, que é uma espécie de gráfico que analisa como está a felicidade no mundo. E isso mostrou que a pandemia afetou gravemente o brasileiro. E aí a gente caiu no ranking mundial. Hoje a gente ocupa a 41ª é 41. Tá certo. Isso é uma pergunta sincera, nem precisa cortar, Flávia. Eu assumo o fato de eu ser completamente burra em matemática. E hoje o Brasil ocupa o 41º lugar, né? Esses dados são análises do ano de 2020. A gente já ocupou o 16º lugar, mas isso daí era um mundo diferente, completamente diferente onde a gente vivia. A gente tinha um presidente que era um chefe de estado, enfim, outras coisas, que saudades mil ex. Mas a questão não é essa. A questão é que a pandemia deixou o brasileiro muito mais infeliz. E esse ranking, né, do Relatório Mundial da Felicidade é feito por organizações muito sérias, inclusive, como a Organização Mundial de Saúde, aquela mesma que manda você usar máscara, você manter o distanciamento social e você lavar as mãos e você ignora. Amiga, os cantiners não ignoram, entendeu? Eu tenho certeza que não. Eu espero que não. Se eles ignorarem, eu sou mentira. Mas enfim, antes de 2020 a gente ocupava a 32ª posição e agora a gente caiu, né? E eu acho que daqui pra frente é só pra trás. Eu realmente não tenho esperanças de que vai melhorar. 2022 tá vindo aí. Eu não sei como é que vai ser a nossa máquina de desinformação. Estou quase chorando nesse episódio. Eu não sei o que o futuro reserva pra gente, mas eu também não tô muito esperançosa. Haverá futuro? Haverá Brasil? Haverá mundo? Não sei. Aguardem cenas dos próximos capítulos. E é aquela coisa, né? Que a gente tá numa situação que a gente sabe que ninguém tá bem. Então, às vezes, você se vê numa situação de putz, tô muito mal, queria conversar com alguém. Mas você sabe que todos os seus amigos também estão na mesma merda que você tá. E aí você fica naquela de tentar lidar com seus próprios sentimentos sozinhos, ao mesmo tempo que você quer estar disponível emocionalmente pra ajudar os seus amigos, mas você não consegue fazer isso. Então, já aconteceu momentos comigo, eu não sei se já aconteceu com vocês, de alguma amiga chegar pra mim e desabafar e eu não saber o que falar, porque eu tava tipo, putz, amiga, é isso, é tudo um lixo mesmo. E como é que você ajuda? Como é que você se mostra disponível pra outra pessoa quando você não encontra isso em você mesmo, sabe? E aí, quando a gente fala de felicidade, eu fico muito pensativa sobre esse assunto, felicidade, porque a única coisa que eu penso é, cara, a gente tá nesse momento de completa incerteza que a gente não sabe quando vai acabar e me parece que se a gente não começar de alguma forma a ressignificar o que seria a felicidade ou pelo menos pequenos momentos de prazer e o que outras coisas podem proporcionar prazer pra gente, a gente vai viver uma vida muito miserável por muito, muito tempo. Eu até tuitei isso. Porque assim, na minha concepção de felicidade, todas as coisas que eu fui ensinada a pensar desde que eu
nasci, eram coisas projetadas muito no futuro, né? Tipo, porque eu vou estudar, vou fazer faculdade, e aí eu vou encontrar um emprego, e aí eu vou viajar, e aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente não tá preparado para pensar em uma felicidade que é vivida num cenário completamente restrito, né? E aí eu fico pensando, como é que a gente vai conseguir ressignificar essa felicidade para conseguir pelo menos sobreviver, sabe? Porque é um mecanismo de sobrevivência a gente conseguir lidar com esses sentimentos de uma forma mais saudável. É isso, gente. Acabou o podcast. Obrigada. Tenha uma boa noite e até o próximo episódio. Nossa, amiga, você foi muito profunda agora. Eu tô quase chorando aqui. Parabéns pela oratória, Júlia. Perfeita. Que dicção. Agora eu acabei de ser uma amiga que desabafou e as outras amigas não sabem o que dizer porque elas não estão emocionalmente disponíveis pra isso. Faz muito sentido isso que a Júlia falou, porque a realidade tá posta aí, né? E a gente tem convivido com isso há 12 meses, né? A gente sabe que a situação ela não vai mudar, não vai melhorar nem tão cedo, enquanto a gente não tiver boa parte da população vacinada. Que agora a situação é muito mais complicada, porque no início da pandemia existia toda aquela coisa de e se eu me infectar, e se alguém próximo a mim se infectar. E agora, pelo menos pra mim, eu não sei pra vocês, até então eu não tinha vivido essa realidade de pessoas próximas ficando doentes por causa da Covid e tudo mais. E foi uma coisa que aconteceu nas últimas semanas, então me deixou um pouco paralisada, né? Então, como é que a gente pode lidar com tudo isso, com todo esse turbilhão de coisas? Porque ao mesmo tempo em que a gente tá vivendo a pandemia, não existe só a pandemia. Tem trabalho, é o emprego, é a faculdade, são as suas relações interpessoais e tem um monte de coisa aí que ocupa a sua cabeça e que a gente precisa aprender a lidar também, né? É muito importante a gente pensar nessa coisa de ressignificar o que é felicidade, mas também pensar como fazer isso sem ser aquela coisa romantizada, do tipo, não, você tem que ficar feliz, você tá triste porque tem gente numa situação pior que você. Não resolve, né? É da gente também procurar meios pra estar bem. Então, se tiver a seu alcance de repente, fazer terapia, fazer aquela atividadezinha física de casa, enfim, gente, galera, hormônios da felicidade. A gente tem que procurar de fato esses meios pra que a gente esteja bem, para que a gente fique bem, né? Então se alimentem direito, cuidem da imunidade de vocês, porque não é o momento de ficar doente. É muito triste dizer isso, mas a gente precisa se cuidar ao máximo, né? E cuidar desse corpo que é a casa da gente. Assim, é bem clichê dizer isso, mas é a casa da gente. Quando eu falo também em felicidade, é entendendo que essa felicidade, ela com certeza, ela já não é plena normalmente, e agora é que ela não vai ser mesmo. Eu digo mais no sentido da gente conseguir manter um equilíbrio, porque o que a gente vê no Instagram mesmo, esses dias, tava viralizando aquele post Super Good Vibes, que dizia 7 motivos pra você acreditar que a pandemia está, ou que tudo isso está perto de acabar, uma coisa assim. E aí trazia um monte de coisa nada a ver, e no final ainda tinha uma coisa que dizia assim, viva, e não sei o que, não sei o que. Tipo, gente, por mais que a gente queira fugir da realidade, a gente não pode fazer isso. Primeiro a gente precisa entender o momento que a gente tá e que as coisas não estão boas. Pra partir de então a gente ter ações e ressignificar olha eu iluminando aqui a nossa jornada em busca da felicidade. Porque, tipo assim, se a gente não ressignifica o que é felicidade, porque eu lembrei muito quando você tava dizendo, né? Quando eu fui criada de forma que a minha felicidade ia estar nas coisas que eu fizesse no futuro. Eu vou estudar, um dia eu vou viajar, vou sair do país, fazer alguma coisa assim. No meu caso, a minha felicidade foi muito pautada em quem eu tenho por perto. Então, tipo, se eu tô próxima dos meus amigos, eu tô bem. Se eu tô próxima da minha família, eu tô bem e tal. Só que não é o que a gente tá vivendo agora, entendeu? O próximo que antes pra mim significava perto fisicamente, agora tem uma outra visão. Eu preciso estar próximo no sentido de estar conversando diariamente com essas pessoas, no sentido de estar sabendo das angústias dela, contando as minhas angústias para elas, dividindo coisas que antes a gente pegava no dia a dia, na convivência, e que agora não tem mais. Então, é que nem você falou, Júlia, a gente precisa entender que não estamos numa situação boa agora, na verdade estamos numa situação péssima, e aí a gente tomar medidas para que isso mude. Um
uma dessas medidas, como o Vic falou, é se cuidar. Não adianta você ser egoísta e pensar, tipo, não, pô, se eu pegar Covid, eu vou me curar e não sei o que e tal. Gente, desculpa, mas nenhuma doença, por mais que você não seja grupo de risco, você pegou, é uma grande loteria. Você não sabe como tá a sua saúde. Se ela estiver ótima, mesmo assim, você não vai saber se você vai sobreviver a isso. É uma doença que mata. E a prova tá aí. Mais de 250 mil pessoas mortas. Então, assim, não adianta você querer dizer, não, se eu pegar Covid vai ficar tudo bem e tal. Tá, mas isso é você com o seu corpo. Nesse momento a gente precisa ter respeito com as outras pessoas, entendeu? Então não adoecer não é uma questão egoísta de, se eu adoecer eu tenho um plano de saúde, eu fico bem. Não adoecer agora é você respeitar as outras pessoas. Entendeu? Usar essa máscara, eu já ia xingar de novo. Usar máscara, fazer o higiene das suas mãos corretamente, evitar sair. Gente, não tem precisão, tem coisas que dá pra evitar. A tecnologia vem mostrar que dá pra fazer tudo em casa, só dá uma segurada aí na emoção, entendeu? É isso, amiga. E é aquela coisa, né, de a gente sempre, o brasileiro em si, de sempre querer comparar o Brasil com um país que é estruturado de uma maneira diferente, que tem uma gestão com outro comprometimento. Nosso problema vai muito além da crise sanitária, sabe? Como vocês falaram, é problema de gestão, é problema da gente compreender a nossa realidade e lidar como a gente pode. Se a gente pode ficar em casa, fica em casa. Se a gente vai sair, use máscara, não sair sem outras razões, sabe? E é isso, como a Mayara disse, a gente percebeu que a gente pode fazer tudo pela tecnologia. Não que seja legal, porque eu não acho que seja legal, mas é o que temos. É péssimo, mas é o possível que a gente pode fazer agora. E então aquela coisa de ressignificar, entendeu? É isso. Sim. E é bem essa coisa da gente se responsabilizar mesmo pelos nossos atos, assim. Se você for sair, saiba que você é um escroto, aceite isso e jogue isso pro mundo, dizendo assim, então, gente, eu vou sair de casa porque eu não ligo pra vida das pessoas que estão morrendo. Assuma. É muito melhor do que você sair, tipo, não, mas a minha saúde mental. Gente, a saúde mental de todo mundo tá em frangalhos, a verdade. É só com a saúde mental no velho. Perdi minha paciência já, velho. Galera, eu fiz uma coisa ótima pra minha saúde mental nessa pandemia, que foi voltar pra terapia. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz pra minha saúde mental. Em nenhum momento eu precisei ir pra um bar, ir pra um restaurante ou fazer qualquer outra coisa que não envolvesse estar dentro do consultório com a minha psicóloga. E é muito doido, assim, como a gente usa desses artifícios. Gente, não tem ninguém bem no Brasil, não. Você não, Alecrim Dourado, você não é especial. Eu tava aqui pensando que essas pessoas deviam... Eu queria botar um fantástico pra passar na frente da cara delas 24 horas por dia pra ver se resolve. Só que ao mesmo tempo, uma pessoa que não tá nem aí pra nada, eu não sei o quão válido seria, não. Mas porque assim, na minha cabeça, eu penso assim, meu irmão, veja um jornal, porque quando eu vejo um jornal, na mesma hora eu só consigo ficar grata por estar bem, pela minha família estar bem e por ter o direito de ficar em casa, sabe? Com todas as coisas que eu tenho. Porque, velho, quando você vê 3.000 pessoas morrendo por dia e você tem o direito de ficar em casa e relativamente em segurança, essas pessoas querem mais o quê? Que saúde mental é essa que as pessoas estão buscando? Eu realmente não consigo entender. Isso que a Júlia fala, eu acho que é uma coisa muito importante, sobretudo agora quem fala aqui é a Vitória jornalista, porque a gente tá de fato muito sobrecarregado, a mente tá cheia e às vezes a gente sente vontade de dar um tempo em tanta notícia ruim que a gente tá vendo. Eu acho que é super importante, mas eu não acho que a gente não possa também fechar os olhos para o que está acontecendo, né? Porque a desinformação e esse repasse de notícias falsas, né? Que não deveria nem ser chamado de notícia, é uma coisa muito grave. Então a gente precisa também se informar e entender o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. É doloroso ligar no jornal, ver o noticiário, ler que morreram 3.000 pessoas e não são números, né? Não são 3 pessoas, 3 famílias, né? Isso, são 3.000 famílias, é aquela coisa, tipo, são 3.000 amores de alguém, entende? Então a gente precisa de fato, por mais doloroso que seja, a gente precisa estar ciente do que está acontecendo, porque é um modo também da gente conseguir se articular em meio a tanta coisa, né? Em meio a tanta desgraça. Não tem outra palavra no meu vocabulário, não sei um sinônimo. Em meio a tanta desgraça, não dá também pra fechar os olhos, né? E achar que a gente tá do País das Maravilhas. E pra finalizar esse episódio, a gente não tem nem como trazer uma mensagem de positividade, porque a realidade do que a gente tá vivendo é muito cruel, é muito pesado, e eu acho que a gente precisa, de certa medida, se dar conta disso, porque só assim pra gente continuar seguindo firme e respeitando todos
todos os protocolos e tudo que a gente precisa pra sobreviver e pra manter quem a gente ama em cuidado. E o que eu posso deixar de mensagem pra vocês é isso, né? Que tenham empatia com as outras pessoas, que respeitem as outras pessoas, respeitem a dor dos outros e que estejam gratos se vocês estiverem bem, se vocês estiverem passando por situações mais complicadas do que apenas ficar em casa, porque eu tenho certeza que outras pessoas estão em situações 1000 vezes mais complicadas do que estar em casa. Eu deixo aqui toda a minha solidariedade. E vamos pro balaio? Vamos pro balaio. Se essa é a sua primeira vez aqui, o Balaio é um quadro onde deixamos algumas indicações relacionadas ao episódio pra vocês checar depois. A gente falou que tá difícil se alienar, então a gente vai deixar algumas coisas aqui pra vocês tentarem. Se vocês conseguirem, top. Se não, vida que segue. O que é que vocês têm pra indicar pra gente hoje, meninas? A minha indicação é um livro que eu gosto muito, assim, sempre deixa meu coração muito quentinho quando eu paro pra pensar nele. Eu já li tem um tempo, mas eu sempre volto nele, que é o livro Memórias Inventadas. Ele fala sobre as infâncias do Manuel de Barros. O Manuel de Barros é um lindo, é um dos meus escritores favoritos, e nesse livro ele traz todo esse percurso, assim, da infância dele. E ai, gente, é muito lindo. Eu só vou deixar aqui a indicação. É um livro com poemas em prosa, muito fofinho. E é isto, essa é a minha indicação pra hoje, pra vocês ficarem de coração quentinho também, esquecerem um pouquinho que o mundo tá essa bosta e leiam Manuel de Barros. Show! Bom, gente, a minha indicação é um álbum para vocês ficarem aí curtindo nos momentos que vocês tiverem de lazer. É um álbum que foi lançado em plena pandemia, foi lançado em 2020, chamado What's Your Pleasure, da Jessie Ware. Ela é uma cantora britânica muito maravilhosa e tem várias baladinhas dançantes. Esse aqui é pra quem quer ajustar seu psicológico numa baladinha. Então aproveita e faz a baladinha em casa. É só botar o álbum. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu adoro. E tem músicas dançantes, tem umas musiquinhas assim mais baladinhas românticas. Então é bem interessante. Espero que vocês gostem. E é isso. Top. Eu não vou indicar coisas pra vocês ficarem felizes, porque não temos condições, mas eu vou indicar um documentário que vão fazer vocês direcionarem o ódio pra um outro lugar, que é o documentário Framing Britney Spears, que fala da história da Britney, como o pai dela adquiriu a tutela das finanças e até hoje tá sugando a coitada. A gente riu dela em 2007, fez meme, mas cá estamos nós em 2020 no mesmo pique de surto. E então é isso, a minha indicação é essa, assistam, transfiram o ódio que vocês estão sentindo pro pai dela, mas não esqueçam de permanecer o ódio pro Bolsa de Cocô, mas é isso aí. Nossa, hashtag Free Britney Spears. Apoiamos muito essa hashtag. Caio também. Auge, viu, amiga? Eu ainda não vi o documentário, mas eu tô muito curiosa. Esses dias, manhã viu Britney Spears na televisão e perguntou: quem é essa mulher? Eu falei: amiga. Amiga, depois de 2020, Ai, assim, pra trás, assim, 2020 antes, é tudo um blur na nossa cabeça, é tudo um negócio assim, sabe? O que aconteceu? Onde eu tava? Você não consegue mais ter memórias. Exatamente. Gente, desculpa, eu tô muito pessimista nesse episódio, mas é porque triste brasileira, como diz o meme. Sim, minha gente, e a minha indicação, indo em contramão dessa coisa de se alienar, porque eu não tava conseguindo me alienar com nada, eu vou indicar um livro pra vocês, que é bem tranquilinho de ler, apesar dele não ser sobre um tema simples, é bem tranquilo de ler, que é Se Quiser Mudar o Mundo, da Sabrina Fernandes, um guia político para quem se importa. É um livro que fala sobre um tema que é complexo, né? Fala sobre política, fala sobre as opressões do mundo que a gente vive hoje, fala como a gente pode se organizar para se engajar politicamente e fazer uma revolução, enfim. Mas ela fala isso tudo com uma linguagem muito acessível e que, querendo ou não, traz um pouco de esperança, né? Porque apesar da gente estar muito pessimista, a gente vê e lembra que existem pessoas que estão se organizando politicamente para fazer alguma coisa, né? Se engajando, seja em movimentos sociais, sejam em partidos, sejam em sindicatos, de alguma forma estão se mobilizando para realmente fazer uma mudança. Então, eu achei interessante ler porque meio que me trouxe de volta um sentimento de a gente pode fazer coisas, sabe? Então, é bem legal. Sugiro que vocês leiam se vocês estiverem com cabeça para isso, mas também não é um livro pesado. Meu Deus, eu me sinto tão bobinha. Meu balaio, eu sou sempre peba, minha gente. Nada a ver, amiga. Mas deixa eu dizer. Pra finalizar, eu quero dizer também que
assistam Amor de Mãe. Eu estou assistindo Amor de Mãe do começo, porque eu não acompanhava antes. Estou aqui fugindo dos spoilers. Tá sendo muito difícil, mas é uma novela muito boa, então assistam se vocês ainda não assistem. Humberto Carrão, se estiver ouvindo isso, saiba que eu estou extremamente arriada esse papo. É isso. Oh, gostoso. Mandei um oi no seu direct. Pois é isso, gente. Bom, gente, é isso. Obrigada por mais um episódio aqui com a gente. Eita, falei com sotaque agora. Por mais. Eu sou quase solista da... Eu não sei falar. Deus defenda. A Bozena baixou aí. Lá em Pato Branco, daí. Bom, gente, é isso. Obrigada por terem ficado conosco. Obrigada pelo stream até aqui. Se você quiser conversar e interagir mais com a gente tá nas redes sociais. E alguém vai dizer agora, pois eu não me lembro, mas no Instagram é Deixe de Pantin. Salafraia. Mulher, eu sou muito fake. Vá. Nosso Instagram é @deixedepantincast e nosso Twitter é @deixedepantin_. Então sigam a gente também no Spotify, no seu tocador preferido, e até a próxima. Tchau, tchau. Compartilha com os amigos, beijos e tchau. Tchau. Tchau, beijos. Qualquer coisa Me bota no paredão. Que eu tenho minha carreira bem bonita lá fora. O que foi esse? Eu tô me mijando, amiga. Vai, amiga.